anunciada num contexto de inflação persistente na maior economia mundial. O Fed estuda como reduzir o custo do dinheiro depois de elevar as taxas para encarecer o crédito e assim esfriar o consumo e o investimento, que pressionam os preços. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. Atenção, mamães, papais, titios, avós, adultos. A gente tem um recado para vocês. A poliomielite é uma doença muito perigosa e pode até causar paralisia na gente. Por isso, crianças até 5 anos devem ser vacinadas de 27 de maio a 14 de junho para se proteger da paralisia infantil. Leva a gente até a unidade básica de saúde, vai. Cuide bem do nosso futuro. Vacinar é bom para todo mundo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRM AL 809. Quando o assunto é investimento, todo mundo tem um perfil. E o BB tem opções para todos eles. Com assessoria especializada, simulador no app, assistente virtual no chat e o melhor, sem taxa de corretagem. Porque não importa se você é decidida, sem tempo ou cuidadoso. No BB, todo mundo tem perfil para investir. Invista com a nossa assessoria. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Consulte as condições em bb.com.br/quero investir. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para deixar o ambiente de trabalho mais seguro, lembre que os procedimentos e orientações de segurança existem para o bem de todos e não são opcionais. Temos que seguir e passar para frente. A segurança de um é a segurança de todos. Para mais dicas sobre segurança, procure o SESI. CBN Maceió, oferecimento, Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h mais 8. Olá você, muito bom dia. Está começando mais um CBN Maceió nesta quarta-feira, 12 de junho de 2024. Olha, hoje é o dia dos namorados.
Vamos então aos destaques do programa. Nesta quarta-feira a gente começa por Maceió. O destaque é de Camila Bibiano. Justiça declara inconstitucional lei que obriga grávida a ver imagens de fetos antes de aborto legal em Maceió. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal e estava suspensa desde janeiro após a Defensoria Pública de Alagoas se manifestar contrária. De Maceió para o Rio de Janeiro, com os detalhes de Gabriel Freitas. Pressionada pelo preço dos alimentos, a inflação oficial do Brasil acelerou 0,46% em maio. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que projetava uma alta de 0,41%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Em maio do ano passado, o IPCA foi de 0,23%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 3,93%, acima dos 3,69% acumulados até abril. De volta à capital alagoana e a participação de Flávia Iese. Operação combate à sonegação que gerou prejuízo de 17 milhões em Alagoas acontece aqui no estado. A ação também foi deflagrada em São Paulo e a Orcrim operava por meio de alterações societárias empresariais. Da capital alagoana para a capital federal, Brasília, e o destaque de Samantha Klein. Por 380 votos a 26, a Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobilística, o programa Mover, com as alterações feitas pelo Senado. O texto engloba a taxação das compras no exterior de até $50 por pessoas físicas em 20%. As remessas internacionais de preços mais elevados continuam com o imposto de importação em 60%. E vamos então às informações esportivas do programa, hoje destacando os clubes de São Paulo. O Corinthians empatou com o Atlético Goianiense por 2-2 pelo Brasileirão. O alvinegro chegou a abrir 2-0 no placar, mas com um atleta a menos não conseguiu segurar a vantagem fora de casa. Nesta quarta, São Paulo e Palmeiras fazem os ajustes finais antes de entrarem em campo na quinta. O tricolor enfrentará o Internacional em Santa Catarina, enquanto o Palmeiras, sem Luan, vai encarar o Vasco no Allianz Parque. Já na sexta, o Santos buscará contra o Operário do Paraná encerrar uma sequência de 3 derrotas seguidas na Série B. CBN, tempo e temperatura. A previsão para a capital alagoana de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. De Maceió para o município de Estrela de Alagoas. Por lá, sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, chuva a qualquer hora. Estrela de Alagoas nesta quarta-feira com mínima de 22 e máxima de 28 graus. A gente chega agora às margens do São Francisco. A cidade é Pão de Açúcar. Por lá, sol, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima bem baixa para os padrões de Pão de Açúcar. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Aeroportos. Informações agora sobre os voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares com a Flávia Iese. Flávia, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia também aos ouvintes. Os voos partindo aqui de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Recife, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Já os voos com chegada aqui à capital alagoana também estão com suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da ANA Brasil, que é administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Elias. Trânsito. Informações sobre o trânsito em Maceió com a Camila Bibiano. Bom dia, Camila.
Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, temos trânsito registrado na Avenida Duque de Caxias, que fica ali na Praia do Sobral, em direção à Praia da Avenida, também a Orla de Pajuçara e Ponta Verde. Nesse sentido, o engarrafamento é por conta de obras de recapeamento que estão sendo feitas pela Prefeitura de Maceió. Então, muita gente reclamando de quem vem ali do Trapiche, do Pontal, em direção às outras praias da cidade, né? Por conta dessa obra, muito trânsito na localidade. Onde também temos pontos de engarrafamento é no centro da cidade, Rua do Imperador, Rua Cincinato Pinto. Se encontra aí com alguns pontos de engarrafamento, principalmente porque hoje as pessoas estão atrás dos presentes para comprar para o Dia dos Namorados. Então, as imediações do centro da cidade estão bem complicadas nesse momento. Elias. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro, ou mesmo participando com perguntas, críticas e sugestões através do nosso Facebook, CBN Maceió, Instagram, @CBN Maceió, e-mail maceiocbn@gmail.com. Pode nos acompanhar também acessando o nosso site, cbnmaceió.com.br, também participando ao vivo aqui, nosso canal no YouTube, CBN Maceió. Mas se você prefere, envie agora mesmo as suas mensagens por meio do nosso WhatsApp. Anote o número: 999672092. CBN Maceió. Apresentação: Elias Ferreira. E uma operação combate sonegação que gerou um prejuízo aos cofres estaduais de mais de 17 milhões de reais. Quem traz os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese. Pois é, Elias, uma operação conjunta que investiga 14 integrantes de uma organização criminosa, um ORCRIM, foi deflagrada nesta quarta-feira aqui em Alagoas e em São Paulo. Na ação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens aqui em Maceió, conforme decisão judicial. Os investigados estariam sonegando impostos e em Alagoas o prejuízo foi superior a 17 milhões de reais aos cofres públicos. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, o GAESF. Também teve parceria com a Secretaria da Fazenda daqui do Estado, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, Polícia Civil, Polícia Militar e Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Em São Paulo, não houve cumprimento de mandado, apenas bloqueio de bens, segundo o Ministério Público aqui de Alagoas. Os 14 integrantes da ORCRIM foram denunciados em 30 de abril e a denúncia foi recebida em 10 de junho pela 17ª Vara Criminal da Capital de Combate ao Crime Organizado. Dentre eles, 8 são residentes aqui em Alagoas, 3 em Pernambuco, 2 em São Paulo e 1 na Paraíba. A ORCRIM interestadual operava por meio de alterações societárias empresariais, utilizando-se de interpostas pessoas, inclusive pessoas falecidas, bem como emissão de notas fiscais fraudulentas com o objetivo de fraudar a fiscalização tributária e sonegar impostos estaduais. O prejuízo é calculado em R$ 17.210.378,72, relacionado ao esquema aqui em Alagoas, e R$ 1.146.570 relacionado aos denunciados de empresas em São Paulo. Atuando em conluio com empresas sediadas em Escada, em Pernambuco, e Jandira, em São Paulo, uma empresa de grande porte recebeu e utilizou-se irregularmente de cerca de 82 milhões de reais em notas fiscais ideologicamente falsas. Uma empresa lagoana foi vendida para uma pessoa falecida 1 ano após o seu óbito. Elias. Olha, já a Justiça aqui estadual aceitou na íntegra a denúncia do Ministério Público de Alagoas contra os 5 alvos da operação denominada Maligno. O órgão ministerial investiga uma suposta organização criminosa que firmou contratos milionários com 20 municípios alagoanos, movimentando aí mais de 243 milhões de reais. Temos então aí 5 pessoas que vão responder pelos crimes de peculato, lavagem e ocultação de bens,
falsidade ideológica, enriquecimento ilícito, contratação direta e ilegal e também organização criminosa. Na denúncia, os promotores explicam que, ao ser contratada pelo poder público, a cooperativa passa a receber vultuosas quantias desses entes municipais, valores estes que, em tese, segundo o Ministério Público, seriam destinados aos pagamentos de cooperados e atividades relacionadas. No entanto, ao contrário do esperado, o Ministério Público aponta que parte do dinheiro público, que é proveniente de diversos municípios, como Cajueiro, por exemplo, logo após ser creditado na conta bancária da cooperativa, era significativamente repassado às contas bancárias de 2 pessoas jurídicas constituídas para o desvio de capital e para o enriquecimento dessa suposta Orcrim. De acordo com o Ministério Público, a organização era dissimulada por meio da emissão de notas fiscais de serviços sem a efetiva e proporcional contrapartida das referidas empresas cuja eventual atividade desempenhada justificasse o recebimento de tais valores de ordem milionária. Também na denúncia, o Ministério Público destacou que o casal, dono da pseudo-cooperativa, é destinatário dos maiores montantes financeiros desviados dos entes públicos, ostentando aí um padrão econômico de vida luxuoso, o que se deu a partir de 2019, quando a empresa foi efetivamente constituída. De acordo com o Ministério Público de Alagoas, justamente para o cometimento dos delitos da Orcrim, os acusados passaram a realizar pagamentos a agentes públicos mediante propina, o que encontra-se em fase de apuração. Numa das planilhas apreendidas, há o detalhamento da distribuição dos recursos públicos, que recebeu o nome de despesas de logística de dinheiro. Olha, a Justiça declarou inconstitucional lei que obrigava a grávida, a ver imagens de fetos antes do aborto legal aqui em Maceió. Quem traz todos os detalhes a partir de agora é a Camila Bibiano. Olá, Elias. O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas declarou inconstitucional a lei municipal que obriga a mulher grávida que for realizar o aborto legal em Maceió a ver imagens de fetos antes do procedimento. A decisão é desta terça-feira. A lei estava suspensa desde janeiro após a Defensoria Pública de Alagoas se manifestar contrária. A lei obrigava mulheres que buscavam o aborto legal na rede pública de Maceió a verem de forma detalhada o desenvolvimento do feto semana a semana e de como o procedimento seria feito. De acordo com o relator do processo, Fábio Ferrário, o município de Maceió não tem competência para legislar sobre a matéria. O voto do desembargador foi acompanhado por unanimidade. O aborto é permitido por lei no Brasil em casos de gravidez decorrente de estupro, de risco à vida da gestante ou de anencefalia do feto e deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. De autoria do vereador Leonardo Dias, a Lei 7.492 do ano de 2023 foi aprovada pela Câmara de Maceió e entrou em vigor em dezembro de 2023, após forte rejeição de entidades ligadas ao direito da mulher, que classificaram o texto como inconstitucional e de patrulhamento ideológico. De acordo com a Defensoria Pública de Alagoas, a lei acaba ferindo a dignidade das mulheres que, em situação de extrema vulnerabilidade psicológica, seriam revitimizadas, uma vez que reviveriam o trauma sofrido. Elias. Olha, uma lei de fato para quem não tem o que fazer, Que coisa horrorosa, que coisa cruel para com essas pessoas, Um conservadorismo exacerbado, mas mais que isso, Falta de humanidade. E talvez até mesmo de conhecimento sobre o tema. Devia buscar um pouco mais os especialistas, aqueles que estão mais afetos ao tema. Olha, ontem foi feita mais uma proposta de reajuste para as categorias que estão em greve nas universidades, e a gente vai a Brasília agora com as informações de Igor Cardim. O governo federal apresentou nova proposta de reajuste salarial para técnicos administrativos em greve. Ministério da Gestão e Inovação,
ofereceu reajuste médio de 29,6% à categoria. A recomposição salarial prevê reajustes entre 25% e 44%, a depender dos cargos e salários, e já considera o reajuste de 9% concedido em 2023. Pela proposta, o aumento será gradativo a partir de 2026, ao longo de 4 anos. Além do reajuste, o governo federal ofereceu a aceleração progressiva de carreira, com ganhos de 4% a partir de 2026, de acordo com cada progressão, além de incentivo à qualificação dos servidores e criação de grupos de trabalho para análise de pedidos da categoria. O coordenador-geral do Sinasef, Lucas Barbosa, reconhece avanços, mas argumenta que a proposta não contempla a equiparação salarial entre os técnicos da educação e de outras áreas do Executivo Nacional. Técnicos que trabalham nos institutos federais e nas universidades continuam ganhando o menor salário do Executivo Federal. O que a categoria está negociando é que o técnico passe a ganhar igual aos outros técnicos do Executivo Federal. A proposta agora será discutida em assembleia pela categoria. De acordo com o secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, José Lopes Feijó, a oferta recompõe as perdas inflacionárias dos últimos governos e dos anos do governo Lula. Além disso, acelera a chegada ao topo da carreira. Com esta aceleração, pode chegar do início ao topo em 15 anos, o que significa um ganho importantíssimo, inclusive remuneratório, para os trabalhadores e trabalhadoras do setor. Também tendemos a uma demanda que é o reconhecimento por saberes e competência, a instalação de um grupo de trabalho no MEC, com um prazo de 6 meses para regulamentar esta proposta, que é muito importante para a categoria. A proposta anterior, que foi rejeitada pela categoria, previa aumento de 28% até 2026. De acordo com o Ministério da Gestão, a exemplo de todos os servidores públicos federais, os técnicos já receberam reajuste de 118% no auxílio alimentação, que chegou a R$1.000, e de 51% no auxílio saúde e auxílio creche. De Brasília, Igor Cardim. Olha, o Senado aprovou, no dia de ontem, na terça-feira, um projeto que estabelece em lei o programa Bolsa Permanência como um auxílio de, no mínimo, R$ 700 para estudantes de graduação e R$ 300 para alunos de cursos técnicos, aqueles que estão no nível médio. E a proposta segue agora para a sanção do presidente Lula. O Bolsa Permanência está dentro de uma política nacional de assistência estudantil, chamada de PENAES, também prevista na matéria aprovada pelos senadores. E o objetivo desse plano é evitar a evasão e incentivar o término da formação dos estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior. Tem gente que passa muito tempo por lá. A PENAES, ela, além dessa bolsa, ela reúne outras 10 iniciativas. Por lá tem programa voltado à atenção à saúde mental, alimentação saudável, entre outros. A soma de todos esses benefícios não pode superar um salário mínimo e meio por estudante, exceto no caso de indígenas e de quilombolas. O programa Bolsa Permanência existe pelo menos desde 2013 como ação do Ministério da Educação. Atualmente, o foco é atender principalmente estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Projeto aprovado pelo Parlamento amplia a extensão do auxílio e o torna lei, para que não seja cancelado ou mesmo desidratado, nesses governos que, porventura, não tenham o mesmo entendimento. Essas mudanças de governo podem, de fato, chegar a essa condição. O auxílio será concedido a estudantes que não recebam bolsa de órgãos governamentais. Terá direito à Bolsa Permanência o estudante que cumprir os seguintes requisitos: a renda mensal de cada pessoa da família não pode ultrapassar um salário mínimo. O aluno deve estar matriculado em curso de graduação com carga horária igual ou maior que 5 horas por dia em um curso técnico. Não passar 2 semestres além do tempo regulamentar da graduação. Agora, essa regra ela é diferente quando a gente fala de estudantes indígenas e também de quilombolas. Para estes, podem ficar até
4 semestres além do tempo regulamentar do seu curso. Não precisam cumprir a exigência da renda ou da carga horária e o valor do auxílio ele será o dobro pago para os demais alunos. Entendem os parlamentares, e é um entendimento do governo, já que é um projeto que tem a sua origem no governo federal, de que quilombolas indígenas estão entre aqueles mais vulneráveis. Por essa vulnerabilidade, garantir 4 semestres além do tempo regulamentar, ao invés de 2, se faz necessário, em face da vulnerabilidade com que chegam, até se adaptar, etc. Não é fácil permanecer em um ambiente de ensino superior. A ideia de que não precisa cumprir exigência de renda também se faz necessário. A gente não tem indígenas ou quilombolas aí na Forbes, definitivamente. E esse auxílio ao dobro se faz necessário porque não tem absolutamente nada na sua base para que chegue e permaneça com igualdade de condições com os demais. Uma política muito justa que se faz agora. Finalmente, o Congresso fazendo alguma coisa útil. 9h29, um breve intervalo. Em seguida, o repórter CBN. CBN Maceió. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. Quarta-feira, 12 de junho de 2024. O real está entre as 10 moedas que mais perderam valor em relação ao dólar em 2024. É o que mostra um levantamento feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil. No ranking com 118 países, a moeda brasileira ficou na 7ª colocação. O movimento ocorre depois de o real acumular queda de 9,5% até o fechamento de ontem dos mercados financeiros. O STF deve retomar hoje o julgamento que discute a possibilidade de alterar o índice de correção do FGTS. Até o momento, 3 ministros votaram para substituir o atual parâmetro, incluindo o relator Luiz Roberto Barroso. O ministro afirmou que o fundo precisa render pelo menos o mesmo que a poupança. Na prática, a mudança aumenta os ganhos dos trabalhadores. Pela regra atual, valores depositados no FGTS são corrigidos mensalmente pela taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. O volume de serviços prestados no país subiu 0,5% entre março e abril. É o segundo resultado positivo seguido. No período, o setor acumulou elevação de 1,2%. Das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, 3 apresentaram crescimento. O principal destaque foi a alta de 1,7% em transportes. Pelo menos 44 escolas não abriram as portas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A região é alvo de uma operação da Polícia Militar pelo 2º dia. Ontem, 3 pessoas morreram, incluindo um PM. O Supremo Tribunal Federal intimou o governo do estado a esclarecer se o Ministério Público foi avisado da incursão e se os policiais envolvidos usaram câmeras corporais. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13454. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. O fechamento definitivo dos 35 poços de sal em Maceió continua e as ações previstas atualmente devem terminar em até 2 anos e meio. Até agora, 17 já estão concluídos. Todos estão com a operação encerrada desde maio de 2019 e cada um é fechado com a técnica adequada de acordo com estudos realizados por especialistas. No preenchimento, o interior de 13 poços recebe areia e é fechado com cimento. Com a pressurização natural, equipamentos medem pressão e temperatura de 16 poços que são fechados com cimento. E seguindo estudos geofísicos, os 6 que estão preenchidos naturalmente também são fechados com cimento. As obras seguem o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração. Todo esse trabalho faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Acesse braskem.com/compromissos Maceió. Amor, quer casar comigo? Sim. O coração é onde mora a emoção. Na hora de cuidar da saúde cardiológica, escolha o atendimento de referência e uma equipe comprometida com você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neves, CRMAL 2503, RQE 1874. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para deixar o ambiente de trabalho mais seguro, lembre que os procedimentos e orientações de segurança existem para o bem de todos e não são opcionais. Temos que seguir e passar para frente. A segurança de um é a segurança de todos. Para mais dicas sobre segurança, procure o SESI. Atenção, mamães, papais, titios, avós, adultos. A gente tem um recado para vocês. A poliomielite é uma doença muito perigosa e pode até causar paralisia na gente. Por isso, crianças até 5 anos devem ser vacinadas de 27 de maio a 14 de junho para se proteger da paralisia infantil. Leva a gente até a unidade básica de saúde, vai. Cuide bem do nosso futuro. Vacinar é bom para todo mundo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. CBN Maceió, oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida.
Nutrição e Saúde, com Tainá Barbosa. Olá, ouvinte CBN. Hoje quero conversar com você sobre efeito sanfona. Se perder peso não é fácil para a maioria das pessoas, manter o peso perdido é mais difícil ainda. Na busca pelo emagrecimento imediato, cada vez mais vemos pessoas aderindo a dietas muito restritivas e medicamentos para emagrecer, ambos sem acompanhamento profissional. A verdade é que essas pessoas até conseguem perder peso, mas aí aparece o efeito sanfona. Efeito sanfona nada mais é que a dificuldade de se manter no peso saudável ou reganho exagerado de peso após emagrecimento rápido. Então, hoje listei algumas formas de evitar o efeito sanfona, que você pode pôr em prática ainda hoje. Fuja de dietas restritivas. Elas são insustentáveis a longo tempo. Não tome medicamentos para emagrecer por conta própria. Eles podem te trazer efeitos colaterais indesejados. Tome bastante água durante o dia. Isso vai te ajudar a melhorar a sensação de saciedade. Não fique longos períodos com fome, pois é comum desejar comidas mais calóricas após períodos de restrição. Faça exercício físico regular. Isso vai te ajudar a manter o peso saudável. Inclua hábitos saudáveis no seu dia a dia, de forma gradativa. Criar hábitos é a melhor forma de evitar o efeito sanfona. Se ainda assim você não conseguir sozinho, não tem problema. Procure um nutricionista para te ajudar e saia desse vai e vem de peso. Sua saúde agradece. Sou Tainá Barbosa, mestre em nutrição, especialista na área clínica e esportiva. Para mais dicas como essa, acompanhe meu Instagram, @NutriTaináBarbosa. Às 9 horas mais 40 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Maceió e a gente já faz aquele contato com as ruas da cidade e com as informações de Camila Bibiano. É isso mesmo, Elias. Olha só, a gente tá aqui no centro da cidade, porque hoje é Dia dos Namorados, ainda tem gente procurando presente pro mozão, tá, Elias? E eu tô aqui numa das lojas com a Cícera, que é vendedora, e vai contar pra gente um pouquinho como é que tá a procura. Cícera, esses dias foi de muita procura das pessoas tentando aí comprar um presente pro mozão, né? Tô vendo aqui que tem várias opções aqui na loja, então muita gente veio procurar nesses dias e ainda hoje também, com certeza. Com certeza, ainda tem muita gente apaixonada, procurando um presente pro seu amor. A procura está sendo muito do público masculino para presentear a sua amada. Meninas também podem presentear o seu amor. Tem camisa polo, tem calça, tem bermuda. São os presentes mais básicos, né? Para dar pro seu amado. Ô Cícera, e o que é que tem saído mais aqui nesses dias, a procura? Bermuda, camisa polo, camisa básica, cinto também. A procura é muito grande por cinto. Gravata, camisa social. Olha só, então tem para todos os gostos. E os preços? Assim, as pessoas vão sempre pensando no que é que vai doer no bolso, né? Então tem preço do mais baratinho até algo mais robusto, com certeza. Com certeza, tem promoção, tem coleção, o precinho maravilhoso, camisas polo básica a partir de R$ 89,99, R$ 55. Olha só, então tem, pra você que quer presentear, não vai deixar de ter opção. E olha, Bruna, eu tava vendo aqui, inclusive, aqui na loja a gente tem várias roupas também já da época junina. Que Dia dos Namorados já se mistura também aqui com São João, então isso também é aproveitado e as pessoas procuram também já roupa de São João, com certeza. E tem gente querendo sair de parzinho, querendo levar a mesma cor, camisa vermelha, camisa azul, sai de casalzinho. Aí já vai combinando com o par.
Cícera, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí pra você. Hoje a loja vai continuar aberta o dia todinho, viu, Elias? E muita gente procurando esses presentes do Dia dos Namorados, porque o comércio estima alta, né, na venda desse ano. Vários itens como camisa, bolsa, relógio são os itens mais procurados. O Procon Alagoas está também dando dicas para que as pessoas pesquisem, porque os valores estão realmente mudando muito de loja para loja. Então é bom procurar e opção não falta, com certeza, aqui no centro de Maceió, inclusive ressaltando a presença da Polícia Militar, que está fazendo reforçando, né, a segurança aqui no centro da cidade, já que é um dia que mais pessoas estão por aqui circulando e gastando dinheiro. Então é importante também ter esse acréscimo da segurança nas ruas da cidade. Elias, é com você aí do estúdio. É isso mesmo, Camila. Todo mundo aí deixando para o último dia, né? O dia fatal de presentear o namorado, a namorada. E a gente sabe que, bom, as coisas serão bem movimentadas nos centros também, nas feiras que nós temos e nos centros comerciais espalhados pelos bairros aqui da cidade e também nos shopping centers. Olha, na semana que passou, o deputado Arthur Lira, do PP aqui de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, decidiu pautar um requerimento de urgência para um projeto que proíbe a validação das colaborações premiadas ou delações premiadas, como ficaram popularmente conhecidas, e que são fechadas com presos, além de criminalizar a divulgação do conteúdo dos depoimentos. Sobre os reflexos de uma aprovação como essa, é que nós abrimos aqui uma conversa com um advogado especialista em direito criminal, também presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas, o doutor Leonardo de Moraes, a quem a gente desde já agradece. Viu, doutor Leonardo? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estou aqui à disposição para responder. Bom, doutor, o que vem a ser a colaboração ou delação premiada e qual é o papel que ela cumpre do ponto de vista legal? Elias, a colaboração premiada não é uma novidade hoje, né? Ela já existia há algum tempo em relação a algumas leis no país. Você pode pensar que na lei de lavagem de dinheiro, né? Ela já teria uma forma de colaboração, na época chamada delação premiada. Você tem também a lei de crimes hediondos, que também trazia aspectos em relação à colaboração premiada para alguns crimes específicos. E aí surgiu uma lei em 2013, que é a Lei 2.850 de 2013, que ela trouxe especificamente, né, uma regulamentação sobre organizações criminosas, trouxe no Brasil pela primeira vez um conceito novo, que seria um conceito de colaboração premiada, né? Ela está presente no artigo 4º dessa lei, e basicamente colaboração premiada, Elias, seria um acordo, né? Esse acordo é feito entre o investigado e também o réu, né, no processo, juntamente com o Estado, etc., para que em troca da informação que ele tem, ele receba então um benefício. Ou seja, eu faço um acordo com o Estado, leia-se Polícia Civil ou Ministério Público, em que eu tenho a informação e eu passo as informações para o Estado e em troca disso eu recebo um prêmio. Eu colaboro e a minha colaboração, portanto, ela é premiada. E a lei ali estabelece quais são os prêmios que podem ser apresentados aí para a pessoa que é o colaborador, que vai desde o perdão judicial, né, uma forma de extinguir a punibilidade, que vai também para uma redução de pena, pode chegar até 2/3, e também pode, ao final do processo, ao invés de se aplicar ao réu uma pena privativa de liberdade, que é uma pena de prisão, ele aplica então a pena restritiva de direitos. Então, existe uma colaboração que é feita e um prêmio correspondente. E essa colaboração, portanto, ela é fundamental, porque graças a ela, muitos crimes são elucidados, inclusive organizações criminosas. Agora, doutor Leonardo, o que é que está sendo proposto de fato? De que maneira a colaboração premiada, ou delação premiada, popularmente conhecida, vai ficar caso esse projeto, essa vontade legislativa seja aprovada? Elias, tem algumas discussões sobre a colaboração premiada, né? Eu vou começar com uma que é do ponto de vista ético, se discute, né, ou se discutia a discussão
enfim, está um pouco ultrapassada, mas é importante as pessoas saberem, é de que havia uma discussão ética, né? Porque estaria, na verdade, o Estado incentivando condutas antiéticas praticadas por pessoas, incentivando alguém a trair uma outra pessoa, né? Só que, logicamente, você trair personagens que estão envolvidos em aspectos criminais, né, e você fazendo aí a ponderação de interesses, o interesse público seria superior ao interesse privado em uma não traição, né? Então, a discussão ética, primeiro, ela existe. Uma outra discussão, Elias, é que, segundo a própria legislação, para que uma colaboração premiada aconteça, ela deve ser efetiva e voluntária. Quando falo que a colaboração deve ser efetiva, é porque ela deve ser capaz de identificar outras pessoas que participaram do fato, revelar a estrutura hierárquica, né, que existe aí na organização criminosa. Ela deve ser feita para recuperar valores que o Estado perdeu. Tudo isso, portanto, é possível em uma colaboração e tem a ver com a efetividade. Mas outro aspecto, Elias, é a voluntariedade. Daí é importante. Uma colaboração premiada, segundo o artigo 4º da Lei 2.850, deve ser voluntária. E uma colaboração, para ser voluntária, significa que ela deve ser livre de qualquer tipo de pressão, deve ser livre de qualquer tipo de coação praticada aí contra o suspeito, contra o investigado. Então, uma investigação, portanto, livre e voluntária é aquela que é livre de pressão, livre de qualquer tipo de ameaça de represália. Isso é importante. Daí, Elias, o projeto de lei que estamos aqui comentando, que é do deputado Waldo Damus, né, é o projeto de lei 4372 de 2016, era uma proposta que existia da Câmara desde 2016, que ela visava impedir com que a pessoa presa realizasse uma colaboração premiada. E o fundamento para essa norma é simples. Alguém preso não teria a voluntariedade necessária que a lei exige para que faça, portanto, a sua colaboração. A prisão seria uma forma de obrigar a pessoa a colaborar. Isso mataria a voluntariedade presente na própria lei, daí a justificativa que trouxe o deputado federal para esse projeto de lei que pode ser aprovado aí nesses próximos dias. Bom, isso vai ter um peso, um impacto grande, naturalmente, porque ela está dentro daquele instrumento legal que trata das organizações criminosas, dos crimes cometidos de maneira coletiva, doutor? Isso, né? A lei que regulamenta a colaboração premiada é a Lei 2.850 de 2013, né? E o conceito da organização criminosa, né, que trouxe no processo penal, ele revogou aquele antigo conceito que falava aí sobre crime organizado e trouxe a associação criminosa, a organização criminosa, que representa basicamente um conjunto de pessoas que se unem para cometer crimes. Segundo a própria legislação, está aqui no artigo 2º, né, da própria lei, ela fala que compõe uma organização criminosa, uma associação de 4 ou mais pessoas, e há uma divisão de tarefas, cada um tem uma função específica naquela organização. O objetivo é cometer crimes e aí eles se unem com esse objetivo, né? Só haveria, portanto, um crime se houver todas essas condições. Divisão estruturada, 4 ou mais pessoas, o objetivo é de cometer crimes pela prática de infrações penais, que a lei estabelece infrações penais por mais de 4 anos. Então, é um conceito que a lei estabelece. Com o objetivo de combater essas organizações criminosas, Elias, é que existe, portanto, a colaboração premiada. A colaboração, ela existe, inclusive, em outros países, né? Estados Unidos faz o plea bargain, né? Há um número aqui, não é o número correto, né? Mas é o que traz aqui os artigos mais especializados em direito americano, que dizem que mais de 85% dos casos lá acontece por meio de um acordo. Eu sei que se eu não fechar um acordo com o Estado, eu posso sofrer uma pena, por exemplo, de 10 anos. Então é melhor eu antecipar uma colaboração, fornecer informações ao Estado, que consegue localizar outros autores de crimes, consegue reparar o dano, e através disso eu evito, por exemplo, a pena privativa de liberdade. Então, é um instrumento muito importante. Agora, a voluntariedade é fundamental para que aconteça uma colaboração premiada. Aliás, conceitualmente tem que ser voluntária.
E aí a dúvida é saber se alguém está preso preventivamente ou com prisão temporária e é chamado a fazer uma colaboração premiada, a prisão temporária ou preventiva seria capaz de afastar a voluntariedade? Essa interrogação, portanto, é o bojo do projeto de lei, né? E é nele que se encaminha aqui as discussões, uma vez que havia aí um problema ligado aí a ex-presidente da República, né? Que se fala muito isso, é por isso que esse tema chama tanta atenção. Porque ele não é um tema novo, não. Já muitas discussões, tese de doutorado, de mestrado sobre isso, livros escritos. Agora o caso chegou a essa relevância pública diante de uma suposta ameaça de anulação de uma colaboração premiada que envolve um ex-presidente da República. Agora, doutor Leonardo de Moraes, há um ponto de discussão, que eu vou ampliar esse ponto na medida em que o senhor responde, e diz respeito à previsão de pena de 1 a 4 anos, além de multa, pela divulgação do conteúdo dos depoimentos ou de parte deles. Esse é um ponto de discussão novo ou isso já existia com a própria colaboração premiada atualmente? Não, Elias, esse ponto de violar o conteúdo de uma delação e esse fato ser crimes existe desde o momento em que a lei entrou em vigor. Isso não é de hoje não, né? A lei estabelece que quando a pessoa vai colaborar, ela tem alguns direitos. Um direito do colaborador é não ter o nome, a qualificação, o rosto dele, a imagem dele, colocados aí na mídia, em redes sociais, né? O objetivo é preservar a imagem dele. Porque na hora que você colabora, e sendo esse fato verdadeiro, você se coloca em risco, né? Outras pessoas que foram objeto da sua informação podem querer se vingar amanhã. A gente sempre diz que quem faz colaboração premiada, amanhã o pipoqueiro lá que fica geralmente de frente às igrejas, olha a pessoa de cara, enfim, com a cara meio séria, né? A pessoa já pensa que é uma ameaça. Qualquer lugar que eu passe, alguém me olhar com cara feia, aparentemente eu vou pensar que é uma ameaça. Por isso a necessidade de preservar a imagem, o nome do colaborador. Isso é um direito dele. E essa violação desse direito do colaborador representa um crime. Ali já trazia isso. Então, quem revelar a imagem do colaborador pode ser uma pena privativa de liberdade que pode chegar até 4 anos. Isso existe ali desde que a lei entrou em vigor. Não é um assunto novo. Agora, doutor Leonardo, eu aproveito para tirar aqui uma dúvida, não deve ser uma dúvida só minha, mas também da imprensa em geral, independentemente da produção ser do próprio veículo, do próprio comunicador, ou se vem nos textos de órgãos fiscalizadores, como os ministérios públicos, por exemplo, mas a divulgação do nome de pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que estão ainda sob investigação, sem trânsito em julgado, ainda na condição de acusados, essa divulgação desses nomes, essas operações que acontecem aí na periferia, por exemplo, onde alguém é pego com um cigarro de maconha, ou mesmo com essas operações de desvios de dinheiro público com milhões de reais, a divulgação do nome dessas pessoas que ainda estão em operação, ainda está em fase policial, sequer judicial ainda se encontra, essa divulgação, ela é legal, doutor? Elias, vou falar aí com todas as letras. Se existe colaboração premiada, a divulgação sobre a identificação do suspeito, ela é proibida, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, como para qualquer instituição ou seu membro. Não pode. A previsão, aliás, é aqui do artigo 18 da Lei 2.850. A lei fala que quem revela a identidade, a fotografia ou a filmagem do colaborador, sem a sua autorização por escrito, vai responder a uma pena, que nesse caso específico desse crime do artigo 18, a pena começa com pode chegar até 3 anos mais a aplicação de uma multa. Perceba, se o colaborador ele permite que a sua imagem ou nome seja divulgado por escrito, não pode ser declaração verbal, tem que ser feita por escrito, aí sim poderia revelar. Então, todos os órgãos que revelam o nome de colaborador, na verdade, estão aí cometendo crimes, né? Às vezes você não revela o nome da pessoa especificamente ou a imagem dele, mas aí você diz as características físicas nos quais todo mundo sabe quem é.
a empresa que ele trabalha, a função que ele exercia, e você vai por exclusão e acaba revelando o nome da pessoa. Então, todos esses que revelam cometem crimes, segundo aí o artigo 18 dessa mesma legislação, uma vez que é direito do colaborador não ter nem o seu nome, nem sua imagem detectada. Elias, só um ponto importante que eu não falei para você, é que a discussão é, se essa lei entrar em vigor, que impede colaboração premiada para quem está preso, as colaborações que foram feitas antecipadamente estava preso serão nulas. Tem um crime, por exemplo, preso. Doutor Leonardo, estamos aqui com um probleminha na comunicação. Agora, doutor, o senhor poderia repetir, por favor? Pronto. Imagine aqui o exemplo de que alguém que em 2017 cometa um crime, faz parte de uma organização criminosa e foi preso preventivamente. E existem fundamentos para a prisão preventiva. Se eu, preso preventivamente, faço uma colaboração premiada e esta lei entra em vigor, a pergunta que faz, essa nova lei ela vai ter efeitos para trás, efeitos retroativos para anular um acordo feito em 2017? Elias, a resposta é não, né? Porque se entende muito que, não havendo caso de perdão judicial, né, que a colaboração seria uma lei com aspecto processual penal. Daí, ela aplica seus efeitos do momento em que ela entrou em vigor para frente, não para trás. De modo que os acordos de colaboração premiada feitos antecipadamente não seriam nulos. Eu digo aqui para fazer alusão aí a uma colaboração feita pelo ex-membro da Força Pública, né, que é o Mauro Cid, contra o ex-presidente da República. Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Um excelente dia para o doutor. Obrigado, Elias. Bom dia a todos. Doutor Leonardo de Moraes é advogado especialista em Direito Criminal, também é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. O assunto hoje é coragem. Quando você vê que tem algo errado com a segurança, tem que botar a boca no trombone, informar seu supervisor ou outro responsável. Trabalhe sempre com segurança. E não esqueça, o SESI pode te ajudar a deixar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássius Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de junho de 2024. O Senado aprovou um projeto que estabelece em lei o programa Bolsa Permanência com ajuda mínima de R$ 700 mensais para estudantes de graduação.
texto também prevê auxílio de R$ 300 para alunos de cursos técnicos. O objetivo do Bolsa Permanência é evitar a evasão escolar e incentivar o término da formação dos estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Um dos alvos de prisão preventiva da operação da Polícia Federal contra desvios no fundo partidário e eleitoral do antigo PROS é o atual presidente do Solidariedade, Eurípides Júnior. Outras 6 pessoas são procuradas. A Justiça também determinou o sequestro de 33 imóveis e o bloqueio de bens dos investigados. Montante desviado pode chegar a R$ 36 milhões. A ação é realizada em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal. O Rio Grande do Sul confirmou a 16ª morte provocada pela leptospirose depois das enchentes que devastaram o estado. A vítima é um homem da cidade de Alecrim. Uma das pessoas de Guaíba não teve contato com a água. Dos mais de 4.500 casos suspeitos notificados, 242 foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13458. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo! Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida, também na Mangabeiras. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. E aí, pessoas? Não tente fazer algo além de suas habilidades ou treinamento. Seja honesto e, na dúvida, peça ajuda. A segurança do trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Vamos criar um ambiente de trabalho seguro para todos. O SESI oferece capacitação para você aprender a trabalhar com segurança. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió. Às 10 horas mais 7 minutos, de volta com o CBN Maceió, e a gente já volta com outras informações de Camila Bebiano. Oi, Elias. Olá, todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está aqui no Jaraguá,
onde está acontecendo um movimento de todos os setores culturais de Maceió, de Alagoas, onde eles estão simulando o velório da cultura de Maceió. Na frente da prefeitura, eles chamam a atenção do gestor, do prefeito JHC, em relação à situação cultural que a gente vive, né? Eu vou conversar agora com o Eduardo, ele que é presidente do Sindicato dos Artistas aqui de Maceió, vai conversar pra gente, contar pra gente o que está acontecendo. Eduardo, hoje vocês estão chamando a atenção porque vocês fizeram um protesto anteriormente, o prefeito recebeu vocês, disse que ia resolver 15 reivindicações de vocês e não cumpriu esse acordo, foi isso? Bom dia. Bom dia, foi isso, né? A gente fez um grande protesto aqui na porta, ele chegou a receber a gente a pulso e lá, né, naquela malemolência, levamos 15 reivindicações que são justas, não é pedir dinheiro, são coisas da cultura mesmo. E ele se propôs a, por semana, resolver 3 reivindicações. Toda semana, aí por 2 semanas chegamos a ter reuniões e nenhuma reivindicação foi cumprida, nem da primeira semana, nem da segunda. Quando chegou a hora de conversar sobre o São João, o que ele fez? Cancelou a reunião e lançou a programação do São João e não quis discutir com os fazedores de cultura. A gente coloca velório da cultura também, porque ele simplesmente loteou a cultura no município. Hoje, a Secretaria de Cultura, que foi criada por ele, não gera a cultura. Quem gera e quem faz os eventos é a SECOM, Secretaria de Comunicação, não é ele. E a Secretaria de Cultura é um cabide de emprego. Quem estava lá era o que voltou agora a ser vereador, o Kleber Costa, e ele voltou a ser vereador para a candidatura dele, a eleição, e aí a gente queria a saída dele, um médico que não tem nada a ver. Aí o que fizeram? Tiraram ele e colocaram um filho dele. O filho dele, que é dono do Casablanca, que é uma boate mesmo, assim, de alto padrão, inclusive, que assim não faz muito sentido. A gente é revoltado com a situação hoje, porque a Secretaria de Cultura hoje virou um cabide de emprego e ela não tem autonomia. Qualquer coisa que a gente levar para eles, eles falam que não pode, porque não tem dinheiro, que não sei o quê. O dinheiro está todo concentrado na comunicação, quer dizer, pão e circo. Exatamente, Eduardo. Inclusive, a gente vê aqui vários setores, né, da cultura de Maceió que tem esse pedido de reivindicar, de participar. Você estava falando agora que eles lançaram o São João e não traz, né, os grupos locais, traz nomes ligados diretamente, pessoalmente ao prefeito para dizer que teve alguém do local, mas as pessoas que querem o diálogo para participar desses eventos culturais não são ouvidas e não são atendidas, é isso? É verdade. Isso já não vem de agora não, vem do Maceió Verão, que foi um evento que foi construído em 1 mês. Isso são palavras da secretaria que me falou. Em 1 mês eles fizeram o evento, em 1 semana eles fizeram o camarote do evento, que não foi disponibilizado para o público, foi convites que só eram para os puxadinhos do prefeito. E aquele evento que foi feito em 1 mês, não trazia ninguém. Aí a gente começou a reclamar. Teve grupo que foi chamado no dia, falou assim, vocês querem vir tocar? No dia. Para você ver o tamanho da desorganização. Então, assim, eles só funcionam a pulso. Se a gente fizer um movimento, eles vão chamar a gente para conversar, vão enrolar a gente e chega lá na frente, eles querem dar um jeitinho deles. O São João foi lançado a contragosto da sociedade cultural, porque não abrange os segmentos de cultura, o forró, o coco de roda, as festas juninas, é totalmente centralizado o evento. Então, a cultura local, realmente, ela está sendo enterrada, Eduardo, eu também queria ressaltar que vocês estão pedindo também em relação ao edital da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, com também recursos que vêm também desse provimento e que está o calendário atrasado e vocês não têm nenhuma previsão da prefeitura em atender a esses segmentos que vão se candidatar a essa lei que é necessária para a cultura local, né? É verdade, o edital já foi feito, as pessoas já foram contempladas e foi lançado o calendário. Esse calendário não está sendo cumprido. E eles não dão resposta, eles não falam quando seria, lançam um novo, tivemos um problema, lança um novo calendário.
eles deixam ao vento, sem nenhum posicionamento. Isso é um problema, porque os artistas têm que produzir, existe um período de pré-produção, de preparação, e eles não têm financiamento nenhum para preparar os projetos. Então meio que inviabiliza toda a programação dos artistas em virtude da falta de organização deles. Então é uma falta de sensibilidade, de entender que nós trabalhamos também, que nós temos que nos preparar, e eles não estão preparados para o que estão fazendo, não são da cultura. Esse é o problema. Esse é o problema. Eduardo, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Eu vou deixar agora você dar entrevista em outro local. E olha, Elias, é uma situação muito triste, muito complicada, que a gente vivencia aqui com as pessoas da cultura. Não é o primeiro protesto que a gente vem cobrir desses setores que precisam dessa ajuda. E eles estão cobrando algo que é de direito deles. Eles estão cobrando algo que está na lei, algo que já foi dado, inclusive, a questão do recurso, do financeiro. São pessoas que também têm contas a pagar e que precisam sim ser atendidas e serem ouvidas e incluídas dentro do orçamento da Prefeitura de Maceió. Então, é um protesto que está sendo feito aqui nesse momento com essas pessoas e que a gente traz também aqui na Rádio CBN esse enterro da cultura de Maceió, como eles próprios disseram e como está aqui visto, né, inclusive com um caixão aqui exposto com várias faixas dizendo que a cultura de Maceió está sendo enterrada pela gestão municipal. Elias, é com você aí do estúdio. Olha, Camila, que coisa, né, absurda. O Diário Oficial do Município, por exemplo, traz aí na sua edição aí a Balada Eventos e Produções Limitada, é o nome da empresa, né, diz o CNPJ aqui, valor de R$1.200.000 referente à contratação do artista Gustavo Lima, né, a realização artística e cultural no dia 23 de junho de 2024 para o evento público São João Maceió 2024, né? Muito dinheiro, e eu não quero aqui dizer de que o artista não o valha. Essa não é a discussão. A discussão é que quem pode mais, pode menos. Se eu posso pagar R$1.200.000 para por que eu não posso pagar R$60.000, porque é um pouco menos que isso, para os forrozeiros de cachês aí de R$1.500, R$1.200, R$2.000, vergonhosamente, né? Eu teria vergonha na condição de gestor de ofertar um cachê para um trio de forró nessas condições. É preciso que a gente tenha um pouco mais de humanidade, mas principalmente de zelo para com a cultura. Gente, hoje é véspera de Santo Antônio, hoje é dia dos namorados. E você não vê absolutamente nada, absolutamente nada na cidade que denote que estamos no período de São João, que é uma festa extremamente tradicional. São João, para o nordestino, é a festa mais importante do nordestino, mas a gente não tem as comidas típicas, a gente não tem mais as fogueiras, a gente não tem mais as ruas enfeitadas, estamos proibidos de fazer a nossa própria quadrilha, né? Que é uma quadrilha do bem. Outras quadrilhas estão instaladas por aí, mas a gente não pode fazer aquela matuta, aquela que conta a história de um casamento matuto, infelizmente, não é? E essa tradição que está sendo dragada aí com artistas, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver com essa tradição, que pode vir se apresentar aqui na cidade em qualquer outra época, porque duvido que esses forrozeiros entrem em Barretos, duvido que esses forrozeiros entrem em outros nichos culturais que tem por aí, e não acho que não é para entrar não, Barretos é para ter a sua própria característica mesmo, a sua própria identidade, mas não se pode roubar da forma que está sendo feito, com a truculência que está sendo feito, a tradição nordestina do forró, do seu São João, da sua culinária, das suas vestes. É algo muito ruim e é um preço que as futuras gerações vão pagar, que é o desaparecimento. Vai ser uma festa como qualquer outra, em qualquer época, em qualquer lugar.
Olha, é uma frase que eu vi de um amigo e que carrego essa frase comigo numa preocupação muito grande. Ele dizia assim, abre aspas, você não sabe o que é ter um filho dependente químico em sua casa, fecha aspas. E é uma preocupação muito grande porque o Brasil ele aprendeu a escolher o que causa e o que não causa dependência. Então, se for ilícito, esse é horrível, mas se for lícito, você pode fumar. Tem os vapes aí irregulares, vendidos de forma irregular no Brasil, ilegalmente. Tem o álcool também, tem muita gente dependente de álcool, tem muita gente dependente do cigarro, para além das outras drogas. Mas o que é que vem a ser a dependência química, como é o seu tratamento? É o que a gente passa a conversar agora com um psicólogo que tem experiência no tratamento de dependência química, o Dr. Rafael Mello, a quem a gente agradece, viu, Dr. Rafael, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que estão nos escutando aqui. Meu nome é Rafael, sou psicólogo e assim, muito interessante o que você falou, né? Realmente é um assunto muito pertinente para a sociedade de forma geral e, ao mesmo tempo que é pertinente, também é um assunto que ainda tem um tabu muito grande por trás, né, em relação à dependência química. Não tem-se muito conhecimento a respeito do que causa dependência, do que não causa dependência e do que é a dependência química. E é para isso que eu também estou aqui, para trazer um pouquinho mais dessa informação, né, para a gente entender o que é a dependência química. Vamos começar por aí. Em primeiro lugar, dependência química é sim uma doença, né? Ela está, inclusive, no Código Internacional de Doenças. Ela é tida como uma doença, sim, e ela é crônica, ou seja, ela é uma doença que ela não tem cura. Existe, sim, tratamento da dependência química, porém não existe a cura. E é bom a gente também entender, Elias, assim, a diferença entre o uso, o abuso e a dependência, né? O uso, a gente tem como aquela pessoa que utiliza determinada substância esporadicamente e de forma controlada. Existe o abuso, que é quando determinada pessoa utiliza determinado tipo de droga e ela acaba abusando e trazendo algum prejuízo. E tem a dependência. A dependência é quando o indivíduo utiliza aquela substância de forma descontrolada, frequente, e ele já começa a adquirir a tolerância, ou seja, para que ele consiga ter aquele efeito que ele quer, ele precisa estar utilizando cada vez uma quantidade maior de substâncias. E aqueles sintomas de abstinência, né, como tremedeira, como irritabilidade, entre outros sintomas comportamentais e físicos que a abstinência causa. Então, essa é a definição que a gente tem da dependência química atualmente no meio científico. Então, doutor Rafael, quer dizer, o uso e o abuso, o indivíduo ainda está usando a droga. Quando chega na dependência, é a droga quem está usando o indivíduo. Já não há mais controle, já não há mais absolutamente nada. E aí a gente vem para uma perguntinha, porque a sociedade, ela só acredita que isso só vai acontecer da esquina para lá, nunca vai ser com um dos seus. E assim, olha, mas ele é muito legal, ele é bom filho, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não está não, ele domina. Alguém domina, de fato, uma substância como a cocaína, por exemplo? Então, é uma pergunta interessante. Primeiro a gente teria que definir o que seria o domínio, né? O domínio seria você conseguir utilizar de forma controlada. Eu uso quando eu quero, isso não me importa, vou passar 2, 3 meses, aí na semana seguinte está usando, doutor. Então, aí já mostra que tem a ilusão do controle, na realidade, né? Ela não tem esse controle sobre a substância. Aí, pelo exemplo que você está trazendo, já mostra que existe a dependência. E aí o que fazer, né, nesse momento? O que a família pode fazer? Ela está observando que o seu parente está com esse descontrole sobre a substância e ele meio que está enganando a ele mesmo e tentando enganar a família. Aí que está. O que fazer, Elias? Pois é, não tem receita caseira para isso, né, doutor? A gente vai ter que ir para quem entende disso. Acredito que as clínicas de reabilitação
E a gente fala em reabilitação, né? A gente não fala em cura. Fala em reabilitação. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. É um trabalho muito complexo. A dependência química é uma doença muito complexa. Ela não atinge só uma determinada área da vida do paciente, né? do dependente. Ela atinge todas as áreas da vida e do paciente, do dependente e dos seus familiares também. E assim, antes da gente chegar no tratamento da clínica de reabilitação, né, a gente tem que entender como é que funciona um pouco do modelo aqui no Brasil e em Alagoas, né? A gente tem alguns órgãos públicos, como o CAPS, né? É o primeiro contato, vamos lá. A família vê que tem um problema do dependente, chega em algum órgão público, pede ajuda, fala do problema da dependência, e os órgãos encaminham geralmente para um CAPS. O CAPS faz ali aquela primeira atenção, né, atenção primária, faz uma análise, tenta entender o que está acontecendo, e se for analisado que o paciente não tem condições de seguir o tratamento ambulatorial, que é feito lá, eles encaminham para um tratamento fechado, numa clínica de reabilitação. Dá para dar um exemplo? Como é o tratamento no CAPS? Como é o tratamento numa clínica de reabilitação, doutor? O tratamento, geralmente, a forma de tratar no CAPS é uma equipe multidisciplinar, certo? Composta por psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais. Tem uma estrutura ali dentro, onde eles passam um dia, geralmente, né? Tem atividades que são feitas, e eles passam o dia e à noite eles voltam para casa. É um sistema ambulatorial, como é falado. E na clínica fechada, involuntária, eles ficam 24 horas na clínica, pelo tempo que já é pré-determinado pelo próprio CAPS, quando eles encaminham para uma clínica involuntária. Como é essa internação involuntária, para que as pessoas não imaginem, porque tem uma diferençazinha de compulsória, doutor? Isso. A internação involuntária, ela acontece quando o dependente químico, pode ser constatado que ele não tem condições de seguir o tratamento de uma forma ambulatorial. Ele é encaminhado, junto com a permissão e o pedido da família, para uma clínica involuntária, onde ele chega nessa clínica e é acolhido pela clínica e é feito Agora a gente vai entrar um pouco como é feito o tratamento dentro de uma clínica, né? Foi seguido essas etapas, ele entra numa clínica. Primeiro momento o padrão ouro, né, que a gente fala para o tratamento da dependência química atualmente primeiro momento, ele chega na clínica e tem que entrar em abstinência total da substância, né? É a que a gente chama desintoxicação médica. Então, ele entra lá, ele não vai ter contato com mais nenhuma substância e ele vai ter o aconselhamento médico, vai passar por um psiquiatra e vai ser medicado de acordo com a sua necessidade, caso haja. E, em seguida, a gente utiliza o padrão ouro para o tratamento atualmente da dependência química, são as terapias comportamentais, né? A gente utiliza a TCC, não sei se você já deve ter ouvido falar alguém, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é justamente para que a gente ajude o paciente a reformular e a melhorar os seus padrões de pensamento que acabam levando ele para o uso, sempre para buscar a substância. Em seguida, continuando essas estratégias de tratamento, essas abordagens de tratamento, também é utilizado o medicamentoso, né, também, para auxiliar ele nesse processo de abstinência. Tem um apoio psicológico e psiquiátrico, existe esse apoio dentro de uma clínica, e a gente faz algumas simulações dentro da clínica, que são os grupos de apoio que existem aqui fora. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Como dentro de clínicas não pode haver esses grupos, nós utilizamos de simulados para tentar adaptá-los para a realidade lá fora, dos grupos de autoajuda. E assim, a gente treina muitas habilidades é um treino de habilidade de ressocialização. A gente tenta trabalhar, chega na parte final do tratamento, um processo que a gente chama de PPR, que é o Plano de Prevenção à Recaída, onde a gente tenta trabalhar de uma forma bem real, trazendo para o paciente a realidade do que espera ele lá fora, de como vai ser a vida dele lá fora, fazendo algumas projeções e treinando ele para situações que possam ser de risco e como ele agir. É basicamente esse o modelo
Muito interessante, doutor. A ideia é de que ele vai cumprir um período lá. Isso não é uma perpétua. Ele vai ter que voltar para a sociedade, mas ele precisa chegar na sociedade fortalecido, com estratégias para o enfrentamento de coisas que ele vivenciou no passado e que passa a ser o desafio maior dele agora, não cair nas mesmas ciladas, nas mesmas tentações. Há quem desconfie das clínicas, quem não acredite nas clínicas, mas as clínicas, por muitas das oportunidades, talvez seja o único braço que as pessoas tenham, doutor. Legal isso que você falou, Elias. É bem isso mesmo. Você para e pensa, né? Tem aquelas famílias que estão já naquele processo de dor, de tentativa, de angústia. Muitas vezes tem aquele dependente químico que já está até furtando coisas da própria família, que já perdeu totalmente o controle sobre a sua própria autonomia, né? Ele já não tem mais controle sobre suas ações, ele é movido e pela droga, né? Tudo que ele faz, pensa, é em função de conseguir aquela substância. E o que fazer? A gente, que nem é o caminho que é feito, encaminha-se primeiro para uma tentativa de um acolhimento e um tratamento aberto, ambulatorial, e vê que não dá certo. Para onde vai, né? Ele vai para a rua, provável que, né, roube ou acabe, né, sendo morto, ou ele vai estar numa clínica sendo bem tratado. E é super importante destacar que nós não estamos falando sobre doença mental. Então, ele não vai lá para o Hospital Escola Portugal Ramalho. Ele vai ter que ir para um CAPS. E, na necessidade maior, vai para as clínicas, para essas terapêuticas todas aqui que o doutor Rafael Melo está falando. São muitas as clínicas aqui, doutor? Se eu não me engano, acredito que aqui em Alagoas são 8 clínicas. 8 clínicas. Com uma capacidade máxima para 500 dependentes. Olha só, gente, ou seja, tem um espaço grande aí para o crescimento e para o investimento nas pessoas. É preciso cuidar muito da saúde mental dessas pessoas, porque muita gente na depressão, na ansiedade, busca apoio em coisas que não são naturais. E a gente, às vezes, tentando resolver um problema, cria um outro. Lembrando aí de que não se interna só por causa de maconha e cocaína, não, viu? Tem muita gente lá por conta de álcool. E tem muita gente tentando se livrar do fumo. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado. Doutor Rafael, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu. Muito agradeço novamente pelo convite aqui. E deixar uma mensagem assim, de que existe tratamento, sim, tem jeito para a dependência química, o tratamento existe e basta pedir ajuda. Acho que é o primeiro passo. Quem quiser saber um pouco mais, tem algum caminho? Quem quiser saber um pouco mais, assim, tem o meu Instagram, que eu posso estar passando, que é o @RafaelMelo, Rafael B. Melo _ e o meu telefone para contato, no meu WhatsApp, que é o 996 90 18 11. 996 90 18 11, Rafael B. Melo _ Melo _ É só você buscar mais informações. Sempre muito importante. A gente não precisa ter um drogadito dentro de casa para ter essa informação, não. Isso a gente precisa ter porque a gente tem os nossos amigos na escola, no trabalho, na vida em geral, os filhos dos nossos amigos, e o sofrimento de um termina sendo o sofrimento de todos. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de junho de 2024, o volume de serviços prestados no país subiu 0,5% entre março e abril. É o segundo resultado positivo seguido. No período, o setor acumulou elevação de 1,2%. Das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, 3 apresentaram crescimento. O principal destaque foi a alta de 1,7% em transportes. A Polícia Civil prendeu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, 2 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em golpes com criptomoedas.
Conforme os investigadores, eles movimentaram mais de 15 milhões de reais em 2 anos e geraram enorme prejuízo às vítimas do esquema. O grupo também atuava no Amazonas e no Pará. 8 pessoas acusadas de sequestrar e torturar uma corretora de imóveis se tornaram réis. O caso aconteceu em Vespasiano, no começo de abril. Na ocasião, a vítima foi a um condomínio de luxo na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte para uma reunião relacionada à venda de um imóvel. No local, ela foi surpreendida pelo grupo e submetida a uma sessão de tortura que durou mais de 7 horas. A Polícia Civil informou que o crime não foi premeditado. Segundo a investigação, os agressores disseram que foram motivados por uma revolta momentânea. O tenista espanhol Rafael Nadal está confirmado nos Jogos Olímpicos de Paris. O veterano vai disputar o torneio de simples e a chave de duplas ao lado de Carlos Alcaraz, que se sagrou campeão de Roland Garros pela primeira vez no domingo passado. O anúncio foi feito hoje pelos capitães da seleção da Espanha. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,37%, com 122.081 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,36%, negociado a R$ 5,341. O euro vale R$ 5,780, alta de 0,39%. No horário de Brasília, 10 horas 36 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. O Campo Santo, Parque das Flores, tem uma novidade para você. O que preza por conforto e requinte. Conheça o Plano Amparo, uma nova forma de trazer carinho e acolhimento a quem você ama. O Plano Amparo do Parque das Flores oferece assistência cemiterial completa e diversos benefícios. Tudo isso por um valor especial. Entre em contato e saiba mais. 3338-9844. O fechamento definitivo dos 35 poços de sal em Maceió continua e as ações previstas atualmente devem terminar em até 2 anos e meio. Até agora, 17 já estão concluídos. Todos estão com operação encerrada desde maio de 2019 e cada um é fechado com a técnica adequada, de acordo com estudos realizados por especialistas. No preenchimento, o interior de 13 poços recebe areia e é fechado com cimento. Com a pressurização natural, equipamentos medem pressão e temperatura de 16 poços que são fechados com cimento. E seguindo estudos geofísicos, os 6 que estão preenchidos naturalmente também são fechados com cimento. As obras seguem o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração. Todo esse trabalho faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Acesse braskem.com/compromissosmaceió.
Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. O assunto hoje é coragem. Quando você vê que tem algo errado com a segurança, tem que botar a boca no trombone, informar seu supervisor ou outro responsável. Trabalhe sempre com segurança. E não esqueça, o SESI pode te ajudar a deixar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida, também na Mangabeiras. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Previdência em Pauta, com Marcelo Lima. Olá, eu sou Marcelo Lima, educador previdenciário do INSS, e você que acompanha aqui o Previdência em Pauta na Rádio CBN fica muito bem informado sobre previdência. E hoje vamos falar sobre as pessoas com transtorno do espectro autista que podem requerer o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o chamado BPC-LOAS. Esse benefício assistencial tem critérios para concessão, entre eles o laudo médico e a renda por pessoa do grupo familiar tem que ser igual ou inferior a R$ 353. Isso representa 1/4 do salário mínimo. O BPC da LOAS, como é conhecido, ou mais LOAS, muita gente já chama direto o nome do benefício, o nome da lei, pode ser solicitado por pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, a sigla TEA. Apesar do aumento significativo de crianças com TEA, cujos responsáveis têm solicitado o BPC para a pessoa com deficiência nas agências do INSS, ainda há uma necessidade de maior esclarecimento da população sobre o diagnóstico e também o direito a esse benefício. Os critérios para a concessão do BPC são os mesmos para todas as pessoas com deficiência, incluída aí também as pessoas com TEA. Eles devem ser consideradas, as pessoas, incapazes de se manterem sozinhas, e a renda de cada pessoa do grupo familiar, a chamada renda per capita, ela deve ser limitada a 1/4 do mínimo, Nesse caso, como falamos, em 2024 o salário está em R$ 1.412 e isso não pode ser nem maior, tem que ser igual a R$ 353 por pessoa. Vale lembrar ainda que para o BPC da pessoa com deficiência, além da renda, existe necessidade de realizar uma avaliação conjunta para confirmar a existência do impedimento de longo prazo. A avaliação conjunta é composta da avaliação social, que é realizada pelo Serviço Social do INSS, e a avaliação médica sob a responsabilidade da Perícia Médica Federal. O resultado dessas duas avaliações é que vai determinar para o INSS se o requerente se enquadra nos critérios. A pessoa pode, inclusive, receber mais de um BPC na mesma família, desde que a condição da deficiência ou então da condição da idade não vão entrar esses valores aí para o cálculo. Não impactam no cálculo da renda familiar. Isso significa que se uma família tiver, por exemplo, 2 ou 3 filhos diagnosticados com TEA, o benefício de prestação continuada de um deles não vai entrar no cálculo da renda familiar para os demais benefícios. Outra situação é que as despesas que comprometam a renda do grupo familiar, que aí ultrapassam o valor de 1/4 do mínimo, caso a família tenha despesas, é possível sim que essa situação seja levada em conta na hora da análise. Por isso, no momento do requerimento, é preciso ficar atento para informar essa situação. Quando o sistema questionar se existe documentação para comprovar os gastos com saúde, chamado de comprometimento de renda do grupo familiar, ao responder que sim, durante a análise do processo, será feita uma exigência para que a apresentação dessa documentação aconteça. Além dos canais remotos do INSS, uma central no telefone com 35, aplicativo ou site Meu INSS, os cidadãos podem procurar informações de apoio junto aos Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS,
nos municípios e secretarias também de assistência social. Além de importante papel, esses profissionais do CRAS também são responsáveis por cadastrar e atualizar o CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para fins de benefícios sociais. É importante dizer que é o primeiro passo antes de dar entrada no requerimento do BPC, é o cadastro no CadÚnico. É também importante salientar a necessidade do responsável por esse núcleo familiar fazer atualizações a cada 2 anos para que se mantenham esses benefícios. Como é que se faz a solicitação? O pedido pode ser feito, como eu falei, basicamente pela Central 35 ou pelo aplicativo Meu INSS, para que você tenha acesso basicamente ao valor de um salário mínimo. É importante frisar que esse benefício não tem 13º e não gera direito à pensão por morte por ser um benefício assistencial. Ele é administrado pelo INSS, mas é um benefício que pertence ao Serviço Social. No mais, um grande abraço e até a próxima. Às 10 horas mais 43 minutos, voltamos aqui com o CBN Maceió e a gente retoma esse contato com a Camila Bibiano. Camila! Oi, Elias. Olá, todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente ainda está no clima do Dia dos Namorados, dia de hoje, né? Como vai presentear o amor, mas a gente tem aqui a ideia de que muita gente vai viver uma experiência nesse dia de hoje, não só de presente físico, mas de desfrutar da presença um do outro. E uma das alternativas é justamente a procura de hotéis, e a nossa cidade com o litoral. E hoje o dia fazendo um dia muito bonito é realmente uma pedida muito grande entre os casais namorados. Eu estou aqui com o Manuel Jucá, que é gerente aqui de um hotel da Orla de Pajuçara, que vai conversar com a gente sobre essa procura. Manuel, de fato, essa questão dos hotéis já foi algo que entrou no período do Dia dos Namorados, veio para consolidar e que vocês já também buscam trazer esse serviço e essa experiência para esses casais, né? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Realmente, acaba sendo um dia bem especial para todos os casais e os hotéis acabam sendo uma excelente opção, com conforto, segurança e consegue atender bem. Então, a maioria dos hotéis está trabalhando com um pacote e o foco realmente é o público local. Para quem é aqui de Maceió, você tem uma opção de um pacote já incluindo jantar, um jantar especial dos namorados, uma estadia com hospedagem, com apartamento. Então, é uma opção excelente aí para quem é de Maceió, para quem vem, para quem quer aproveitar um Dia dos Namorados bem especial. E, Manuel, essa procura é interessante porque muita gente fica sem saber o que fazer, até porque hoje, quarta-feira, né, as pessoas ficam, meu Deus, o que de diferente eu vou fazer? E você tá dentro da cidade com esse conforto, provavelmente deve ser um dos motivos que leva as pessoas a procurarem uma estadia como essa no Dia dos Namorados, né? Exatamente, exatamente. Hoje, a gama de hotéis é excelente, consegue atender com segurança, conforto, com estrutura e padrão internacional. Então você vai ter toda uma estrutura, um conforto com preço acessível, que o preço dos hotéis, por estar num período de baixa temporada, acaba tendo excelentes condições. Então aqui, por exemplo, a gente tem um pacote específico dos namorados que consegue atender muito bem. E assim, a demanda está muito boa, ainda temos disponibilidade, ainda tem vaga e uma demanda muito boa. Importante salientar isso do que ainda tem vaga, porque muita gente está aqui ouvindo e pensando o que eu vou fazer mais tarde. Inclusive, vocês têm aqui todo um canal de atendimento para essas pessoas e os valores também acessíveis. Como é que está aqui no hotel dessa questão? Sim, hoje a gente está trabalhando com um pacote exclusivo do Dia dos Namorados. Esse pacote ele custa R$ 649. Ele inclui o apartamento, a diária, num apartamento duplo já com casal, e o jantar especial dos namorados. Então já está incluído, só não inclui a parte de bebidas, mas incluso jantar e a hospedagem. E hoje a gente está fazendo reservas pelo WhatsApp do hotel, que é o 99107-7471. As pessoas já estão deixando reservado o apartamento, o jantar. Então, com esse preço que é bem acessível. A procura está boa, o pessoal está procurando bastante, mas ainda tem vaga. Então, qualquer coisa pode acionar a gente. E, Manuel, você falou aí do jantar. Existe também uma opção das pessoas que querem somente essa experiência, que o hotel também está de portas abertas para atender esse público também? Sim, sim. Caso a pessoa queira
como é dia de semana, eu quero só o jantar especial com minha namorada. A gente tem essa opção também, o valor bem especial. A gente está cobrando o valor de R$ 125 por pessoa. É um buffet especial dos namorados. E está aberto a vendas também para fazer reserva. Com esse mesmo WhatsApp, que é o 99107-7471. Aberto aí. Manuel, eu quero agradecer demais as informações que você passou, né? Para dar essa luz, essa coisa diferente que a gente está trazendo para os namorados, né? Para as pessoas que são casadas também, né? Dar uma dinamicidade diferente nessa data tão importante. Então, Elias, quer vir aqui, né? Desfrutar de uma noite agradável, com certeza com uma estrutura de outro patamar, né? E tudo muito organizado, voltado para o Dia dos Namorados, com jantar também exclusivo. É só procurar aqui o hotel, com certeza. Você vai ser organizada aí, dado um jeitinho pelo Manuel, que o Manuel vai lhe atender super bem, já fechar essa reserva para o dia de hoje, tá, Elias? Eu volto com você aí do estúdio. Obrigado, Camila, obrigado aí pelas informações. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto Mover. Se você está pensando aí em dar um presentinho pela Shein, lembrar de que a taxação das compras internacionais também foi aprovada. A gente vai a Brasília com as informações de Samantha Klein. Por 380 votos a 26, a Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobilística, o programa Mover, com as alterações feitas pelo Senado. O texto engloba a taxação das compras no exterior de até $50 por pessoas físicas em 20%. As remessas internacionais de preços mais elevados continuam com o imposto de importação em 60%. E agora a chamada taxa das blusinhas segue para a sanção presidencial. A cobrança do imposto foi uma reivindicação da indústria nacional que alega concorrência desleal das gigantes asiáticas. A taxação foi incluída no projeto do Mover pelo relator da Câmara, Átila Lira, e aprovada pelos deputados, mesmo não sendo parte do tema principal da proposta, uma prática que é conhecida no legislativo como um jabuti. A líder do Novo na Casa, Adriana Ventura, criticou duramente a taxação. A gente fala dessa emenda que foi colocado lá, que tem uns que chamam de jabuti, tem outros que chamam de tartaruga ninja, tem outros que chamam de superpoderosa voadora, mas o fato é que houve aumento de tributação e para o mais pobre, para aquele que importa. 20% colocaram lá o escalonamento, diminuiu o dano. Agora, o que a gente tem que debater aqui, gente, é isonomia tributária para a indústria nacional. A indústria nacional realmente não pode ser penalizada, mas o cidadão não pode ser penalizado. Mesmo em ano eleitoral, agora a expectativa é que Lula sancione o texto sem alterações, considerando que a aprovação do Mover ocorreu após negociação entre governo e Congresso Nacional, para se chegar a um meio termo para a taxação das compras internacionais. Os parlamentares foram pressionados nos últimos meses pelo setor industrial e também pelo comércio de vestuário em especial. O Mover, por sua vez, é visto como uma prioridade para a modernização da indústria nacional. O programa concede às empresas do setor automobilístico a obtenção de créditos financeiros para serem utilizados no abatimento de tributos administrados pela Receita Federal ou ainda serem ressarcidos em dinheiro até 2028. De Brasília, Samantha Klein. Olha, o ministro Paulo Pimenta participou aí da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que não é fácil. E olha, essa participação foi marcada por um debate muito firme, bate-boca e polêmicas. A gente continua em Brasília com as informações de Isa Staciarini. Deputados bolsonaristas e o ministro Paulo Pimenta protagonizaram episódios de bate-boca e dedo em riste durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira para discutir a disseminação de fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. O debate político acabou substituído por interrupções, gritaria, clima tenso e troca de acusações. A todo
momento, parlamentares da base da oposição proferiram ofensas, aplausos e vaias. Paulo Pimenta chegou a se referir a algumas declarações como covardes, infames, e citou que alguns deputados se escondiam sob o manto da imunidade parlamentar. Ele ainda respondeu que não ouviria desqualificações sem resposta. Em um dos momentos, Paulo Pimenta mencionou o fato do senador Flávio Bolsonaro ser investigado no caso das rachadinhas, o que motivou a reação do irmão dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor está me confundindo. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas pela rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Então, o senhor me respeite. Em outra circunstância, ao responder ao deputado Paulo Bilinski, que questionou o fato da mulher de Paulo Pimenta ter ido junto dele em uma das viagens ao Rio Grande do Sul, o ministro admitiu a presença dela e afirmou que não podia dizer o mesmo do tratamento de Bilinski à companheira. O parlamentar se exaltou, chegou a levantar e discutir em pé com Paulo Pimenta. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor, porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, e com ela eu mantenho uma relação de respeito sem violência. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara, representando o governo federal. Eu não vou me calar. Durante a audiência, policiais legislativos estiveram dentro do plenário. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, pediu respeito ao ministro e enfatizou que a presença dele se deu de forma voluntária a partir de um convite, mas também lembrou da imunidade parlamentar garantida aos deputados. De Brasília, Isa Staciarini. Olha, aqui em Alagoas, o Ministério Público do Estado quer que os réus da operação deflagrada no dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 12, contra uma organização criminosa, devolvam aos cofres públicos do Estado 36 milhões de reais referentes a supostas fraudes em sonegação de impostos. O Ministério Público pede ainda a condenação dos réus nos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagens de bens. Durante a investigação das ações do grupo criminoso suspeito de fraudar a fiscalização tributária e sonegar impostos estaduais, o Ministério Público de Alagoas descobriu que uma empresa alagoana foi vendida para uma pessoa morta 1 ano após o seu falecimento. Dos 14 integrantes da organização criminosa, 8 moram aqui no estado. Eles e 3 pessoas de Pernambuco, 2 de São Paulo e 1 da Paraíba, foram denunciados no último dia 30 de abril. A denúncia foi recebida no dia 10 de junho pela 17ª Vara Criminal da capital, aqui do combate ao crime organizado. Então, 2 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens foram cumpridos na manhã de hoje durante a operação que lida aí com essas questões. O prejuízo aos cofres públicos foram de 17 milhões somente aqui em Alagoas, né? Um esquema extremamente pesado, né? Junto com outras 2, aí uma com sede no município de Escada, em Pernambuco, e outra no município de Jandira, em São Paulo. Uma empresa de grande porte recebeu e utilizou-se irregularmente de 82 milhões de reais em notas fiscais ideologicamente falsas. Então, durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, relatórios, dinheiros, outros itens que passam aí a ser averiguados pela Justiça aqui no estado de Alagoas. Então, de acordo com o Ministério Público, a organização criminosa fazia alterações na sociedade de empresas e utilizava nome de outras pessoas, inclusive pessoas que já estavam falecidas há mais de 1 ano. Eles também falsificavam a emissão de notas fiscais falsas para burlar a fiscalização tributária e sonegar impostos estaduais. Essa é a situação
da operação de hoje, uma operação que foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, em parceria com a série de outras instituições. Nós estamos falando aí só para o Estado de Alagoas em um prejuízo aos cofres públicos de 36 milhões de reais apenas para Alagoas, mas é importante destacar de que o Ministério Público se referiu a empresas em Escada, é um município pernambucano, em Jandira, município paulista, que juntas teriam utilizado irregularmente algo em torno de 82 milhões de reais em notas fiscais ideologicamente falsas. É claro que a gente vai estar acompanhando para e passo toda a fiscalização. E é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final no CBN Maceió desta quarta-feira, 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados. Um programa que contou aí com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção de Flávia Iese, a direção de jornalismo é de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta amanhã, a partir das 9 da manhã, com o CBN Maceió, que é feito para você. Daqui a pouquinho, as informações do esporte, daqui a pouquinho também as informações de um repórter CBN. Até lá! CBN Maceió, oferecimento, Med Rádios e você, juntos pela vida. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da